a gente vai falar um pouco sobre o campus Jucurutu, certo? Que é o campus. Bom dia, Alex. Boa tarde, Alex. Bom? Olá, tudo bom? Boa tarde, pessoal. Boa tarde, Ronaldo. Boa Ouvindo tarde. bem aí? Eu estou ouvindo bem, certo? Certo. Não sei se o pessoal às vezes aqui que fala que tem algumas interferências, mas eu, pelo menos agora, tá tudo bem. Comigo tá tudo bem. Estou ouvindo muito bem. Então a gente vai conversar um pouquinho sobre o campus Jucurutu, né? A gente tinha marcado essa conversa com o Alex, eu acho que dia 8, né, Alex? Dia 8, Dia 5 de dia junho. 6, dia 5, mas naquele dia, infelizmente, a gente perdeu uma tia da minha esposa em função do Covid-19, e aí não tinha a menor cabeça para nada naquele momento, e precisava dar apoio para minha esposa, e a gente teve que cancelar, infelizmente, né? Então hoje a gente vai falar um pouco sobre esse campus, é o campus mais novo da instituição, né, que está em implementação ainda. E aí, Alex, eu queria que você, no primeiro momento, você se apresentasse, né? Não sei se você acompanhou outras lives, mas vem trabalhando nessa perspectiva de vocês falarem um pouco da sua experiência enquanto professor da instituição. E aí depois a gente vai dialogando um pouco mais a respeito de cada um dos campos do Instituto Federal. Certo, ok. Bom, primeiramente eu sou ex-aluno do IFRE, né? Eu concluí em 2019 automação industrial no Natal Central e ingressei como docente logo em seguida, em 2010. Em 2010 eu comecei como docente no campus Caicó. Até 2018 estava no campus Caicó. 2018 não, até 2019 estava no campus Caicó, ainda dando aula lá. Esse ano que, no final, esse início de ano que eu deixei de. Estou afastado da sala de aula, que eu estou só mais dedicado a Jucurutu. Então, de 2010 para cá, 2013 eu virei coordenador de curso de informática, um pouquinho depois eu virei coordenador de Judo do Pronatec, fiquei como coordenador do curso até 2015, do Pronatec até o término ali as Mulheres Mil, 2016, se não me engano. Depois passei para coordenação de extensão, fiquei quase 2 anos de coordenação de extensão. Saí para assumir a coordenação de curso, na época estava sem ninguém, de 2017 a 2018. E finalzinho de 2018, dia 19 de dezembro de 2018, eu fui nomeado para diretor do campus avançado de Jucurutu. Então, desde 2013, que eu estou em funções administrativas, só mudando a função, coordenação de curso, extensão Uhum, e diretor. E algumas uhum. vezes aí Ah, eu quer dizer, substituí o diretor de Caicó. sim, Alex, na época, né? O outro Alex. O outro Alex. É, sabia não que você tinha sido aluno de automação lá no Fui, campus, não? concluí em 2009. Aham. Não sei se você. Tem uns ex-alunos que fizeram esse curso. Pedro foi meu aluno na época do ensino médio, ainda na escola. Ficou por lá bastante tempo. Terminou a automação também. Pedro, Antonioni, esse pessoal, não sei Antônio, se eu fui eles. da turma Lembra? deles. Fui da Você era da turma turma dele, né? deles. Pronto. É, isso mesmo. Aquela Os turma dois. eu acompanhei. Tinha uma competição que a gente fazia todo ano, que eles tinham time, Antonioni, Pedro, James, o pessoal fazia É, sempre um essa tipo mesma turma aí, os três. é, É, daquela galera. Conheço bem essa turma. É, Alessandro, como é que está hoje as obras do campus Jucurutu, tá? E eu lembro bem de um evento que a gente teve lá em São Paulo, Potengi, que a gente ficou conversando ali depois de jantar. E você falava de uma reforma que estava sendo feita na escola municipal, né? Lá em Jucurutu. Já existe alguma ação de cursos FIC nessa escola que a instituição ela fez algumas reformas e agora nesse segundo momento ela está na construção do campus de Jucurutu, propriamente dito? vamos lá. Essa reforma ela foi concluída ano passado ainda, lá na escola. Ela ficou bem parecida com o IFRN, o pastelamento interno é o mesmo padrão de quadro, mesmas carteiras. Já tem um laboratório de informática
já mobiliado, ainda não está com os equipamentos de informática, mas já foram adquiridos também os equipamentos. A gente estava aguardando agora o retorno para poder fazer o instalamento. A empresa terminou a rede lógica iníciozinho de março, ali, meado de março. A gente estava para concluir, aí veio a suspensão das aulas, então a gente acabou não levando os equipamentos para lá. Mas já estamos funcionando lá Sei. na escola. Estamos com 4 turnos de curso FIC lá, com 95 alunos, 97 alunos, funcionando tarde e noite com esses cursos. Estamos já com a previsão de abrir outros cursos fixos ainda, por enquanto, devido ao quantitativo de professores, mas não foi aberto devido à suspensão das aulas, né? Mas com o retorno a Uhum. gente pretende retornar com mais cursos fixos. Desses cursos fixos, já teve algum concluído, Alex? Não, a gente iniciou no início do ano letivo. Ah, tá. Entendi. Foi. Entendi. Aí a duração Uhum. você iria concluir agora em julho, Sei, as entendi. primeiras turmas, que é uma duração maior. E o interessante é que essa escola que passou por esse trabalho, né? Ela vai ficar para o município de Jucutu, não é isso? Isso, a gente está funcionando compartilhando espaço. Pela Sei. manhã, somente a escola funciona. À tarde, a escola com algumas salas reservadas para a gente. E à noite, da mesma maneira também. E após a nossa saída, a gente vai deixar de legado alguns equipamentos, mobiliário para essa Uhum. escola, além da reforma que foi Além feita da já, reforma né? do prédio, né? É, Então a instituição ela ainda vai, de uma certa forma, além de ter o novo campus, ela ainda deixou um legado para a comunidade para a local, né? comunidade local. De Jucurutu. Isso é importante. A, É, e qual é a perspectiva do núcleo para os cursos de Jucurutu? Qual é a área de atuação dos cursos de só, Jucurutu? eu digo já, só que eu esqueci de responder, que você perguntou também com relação à construção do campus, né, da sede. Sim, foi. Tá, Foi isso mesmo. tá em andamento a obra, não está paralisada, está andando até bem. A previsão é que esse ano ainda seja concluído. Teve um atraso inicial, problema do terreno, da escolha do terreno atrasou um É, pouquinho. que Após isso, Carlos Guedes disse que não é terraplanagem, é é a rocha-planagem, né? Que tem que ser rochaplanagem. feita lá. Aí atrasou também um pouco o planejamento devido à rochaplanagem, como o Carlos Guedes fala, né? Mas a previsão é que ainda conclua esse ano. Tá andando bem a obra, ela vai ser horizontal, semelhante Uhum. ao campus de Caicó, João Câmara. Há um pouco da diferença na planta é que vai poder aproveitar melhor a parte plana do terreno para diminuir a terraplanagem. No final do prédio, em vez de ser todo linear, tem um formato de L. Ficou bem bacana a planta. Ficou bem bacana mesmo. Eu tinha marcado uma ida lá com o Carlos Guedes, né? Pra gente conhecer um pouquinho. Diga aí, Rafael. Para conhecer. Rafael é reitor lá do Rio de Janeiro, que está passando por uma intervenção brava lá, né? O campus Belfort Roxo, não sei se você acompanhou, Alex. Eu O vi. campus Belfort Roxo, né? O professor Rafael está aqui, é reitor do lado do Rio de Janeiro. E o campus de lá, a prefeitura simplesmente quer tomar de volta o O terreno espaço que foi doado. doado, né? Torrado. É absurdo isso, né? Então é importante que a gente enquanto instituição, enquanto rede, a gente também se solidariza com essa ação, que é um absurdo, né? Hoje a gente precisa de tanta educação e as pessoas, e uma instituição de qualidade que está lá numa comunidade bastante carente lá no Rio de Janeiro, ela está sendo ameaçada de ser retirada. Isso é um absurdo. A gente precisa denunciar isso aí. É um É ataque verdade. frontal à educação pública desse país. E a gente está na luta, viu, Rafael? Junto com você. É, então, eu ia conhecer lá o campus, né? Eu até falei para você, né? Apesar de não ter contato, mas minha família é toda ali minha família dos laços paternos são todas ali da região do Seridó, né? Eu sou dos, dos Araújo, junto com Lopes, então faz parte da minha família. Apesar de não conhecer e não ter esse contato lá com. Nunca tive, mas Decidi lá em São Paulo. mas a minha origem é ali daquele núcleo lá do Seridó. Foi nesse mesmo dia, São Paulo Potegi, que eu disse também, minha família é Araújo também. É, é.
E aí eu queria muito ter conhecido, mas infelizmente nesse momento não deu, mas a gente tem certeza que Não, esse momento vai mas muito chegar em para a gente breve. poder conhecer. É, tudo isso vai passar. Tenho, eu tenho convicção de que a justiça ela vai prevalecer e a gente vai retomar muito bem essas ações. Aí eu queria só que você retomasse, desculpa, que eu Perspectivas dos acabei. cursos. É, a perspectiva dos cursos. A nossa projeção inicial é que nós tenhamos os cursos na área de gestão de negócios, ou informática, né? A ideia é iniciar os cursos de administração, comércio, logística, informática para a internet, desenvolvimento de software. No dia lá Uhum. até da consulta pública com o pessoal da cidade, o pessoal pediu muito cursos na área agrícola, pecuária. Foi a solicitação do pessoal lá, só que a gente levantou o contraponto que, devido ser um campus avançado, o quantitativo de servidores seria inviável, né? Porque o campus de Curutu ele vai iniciar com a perspectiva de 20 docentes e 13 técnicos. Então, para a Uhum. gente poder ter uma escola agrícola aí é inviável com esse quantitativo de servidores. É, Então, além do espaço, né? o espaço, inclusive lá no dia, a pessoa que fez a doação do terreno, ele disse que se precisasse de mais espaço para esses cursos, ele aumentaria a doação que ele fez. Entendi, entendi. Mas aí, principalmente por conta de servidores. E lá em Jucurutu, citando um pouquinho a cidade, é bem diversificado a APL, a APL de lá. Lá tem uma empresa muito grande na área da produção de laticínio, que é a Sertão Jucurutu, muitas empresas de massa, né, de produção de bolacha, que é muito famoso hoje, as bolachas Sim, Jucurutu. é, isso mesmo. E também tem muitas empresas na área de oficina de costura. Tem uma empresa muito grande, a Sim. Del Raíssa, se você já ouviu falar. Então, Uhum. por esse fato de ser muito diversificado, então a gente acabou tendendo nessa área aí de gestão de negócios para tentar, de uma certa forma, tentar suprir a demanda dos mais diversos negócios, né, de lá. E naquele, como a gente é um campus associado à Caicó, a gente tentar fazer parceria, né, para conseguir também abarcar um pouco dessa demanda deles com os cursos ofertados em Caicó e futuramente junto dos outros campos do IFRN, como Guarda-Novos, Calimentos, Ipaguaçu, que estão próximos ali a Jucurutu, tentar dar um suporte nessas outras áreas que o campus não consegue, mas que tem essa demanda local. É verdade. Porque também muitas vezes as pessoas. Boa tarde, Régia. Professora Régia, professora recém-aposentada da instituição, que contribuiu muito durante toda a sua trajetória acadêmica na instituição. Eu fui Começou como coordenador de aluna, extensão no período né? dela. É, então, quero parabenizar aqui a professora, né, por concluir esse ciclo na nossa instituição. Espero que um dia, viu, professor, eu consiga fechar esse meu ciclo também, que eu acho que com essa reforma da Previdência eu não vou conseguir isso, não. Mas espero que você possa usufruir bem esse tempo que você conquistou, né? Durante todo esse tempo de trabalho. É interessante que porque também eu percebo de nada, Regi. Eu percebo muito que, Alex, as pessoas ainda fazem uma relação também um tanto com o campo central, que tem muitos cursos, né? E as pessoas ficam nessa perspectiva achando que a gente vai poder é, abraçar da mesma forma, né? Por exemplo, no campo central a gente tem 300 professores, né? Então é impossível a gente conseguir fazer isso em função do quantitativo que nós temos, né? E aí é importante que as pessoas percebam que cada um desse campus tem uma característica, né? E essa característica tem o objetivo de atender aquela localidade. Então, quando você pensa nesse curso na área de gestão, você vai poder, de uma forma bem eficiente, atender muitas demandas locais naquele mesmo espaço, né? E eu acho que isso é uma contribuição que a instituição ela acaba dando para aquela comunidade. Mas é porque realmente a gente acaba tendo essa compreensão da dimensão do campo central e a gente acaba projetando isso para esses campos
tanto os campos avançados como os campos da fase 1, da fase 2, da fase 3, que mesmo assim eles não conseguem ter a mesma quantitativa de curso que o campo central, por exemplo, tem, né? Que é uma relação completamente diferente dos outros. Isso. Agora, uma expectativa que a população da cidade tinha muito grande era que já fosse iniciar com o curso integrado. Porque, por Isso seria exemplo, o ideal, né? seria o ideal, porque diariamente eu acho que uma cerca de uns 80 alunos se deslocam de Jucurutu para Caicó, por causa do integrado. Aham. Acho que mais de 80, para falar a verdade. Então eles tinham essa expectativa muito grande de já iniciar com o integrado, né? A expectativa é que a Mas, gente um mas, dia passa a ter, mas não tão breve, é, né? Devido ao contrato de verdade, professores. mas eu acho que assim, né? Acho que já que se essa demanda do campus, né, foi uma ação dialogada com um deputado estadual junto com, na época, então, senador da República, né? Acho que a gente pode também tentar estabelecer um diálogo e mostrar da necessidade de você oferecer um curso técnico integrado, né? E tentar, de uma forma ou de outra, sensibilizar as pessoas para que a gente possa fazer com que esses nossos alunos lá de Jucurutu, eles possam ser atendidos em Jucurutu mesmo, tem a necessidade de se deslocar até Caicó. Para que isso possa acontecer, basta que a gente, que os políticos, né, senadores e deputados federais, pensem uma forma de fazer com que o Ministério da Educação tenha um pouco de sensibilidade e faça com que a gente tenha essa ampliação mínima para que a gente possa atender esses nossos alunos, né, Alex? Vamos Isso. sonhar, né? Vamos Seria sonhar. Eu sei que é muito muito bom. difícil, eu sei que é difícil, a conjuntura é completamente adversa, mas eu acho que não custa nada a gente mostrar essa necessidade e o quanto isso seria importante para essa cidade, na região do Seridó, né? Acho eu costumo dizer sempre assim, o não a gente já tem, né? Isso é Já verdade. tem um não e vamos correr atrás dele. Vamos ver se ele consegue reverter uma situação como essa, porque seria muito importante. Os cursos técnicos integrados à educação profissional, você que é professor do Campus Caicó já esse tempo todo, você sabe quanto isso é importante daquela comunidade, né? Não, Sabe quanto isso é importante. o curso técnico integrado, menos um pouquinho agora a história pessoal, né? Eu tinha muita vontade de ter feito o curso integrado. Só que na minha época só existia duas escolas, que era em Mossoró e Natal Central. Então eu Uhum. morava em Caicó, toda a minha família em Caicó. Então eu não teria nem como ir para Mossoró, nem para Natal. Então, que posteriormente meu irmão ele já fez o integrado em Natal Central. Ele fez a eletrotécnica, mais ou menos no mesmo período que eu fiz o superior. Foi em 2005 e concluiu a eletrotécnica em Natal, porque aí ele veio, porque já tinha um familiar meu que morava em Natal, e ele veio morar com essa minha Ficou mais tia. fácil, né? Então, essa interiorização é muito importante, e quando oferta-se esse integrado, também tem uma importância muito grande, porque a gente oferta esse ensino médio, que é muito deficiente nas escolas públicas, de maneira geral, a gente consegue melhorar bastante a qualidade do ensino, e a gente aumenta muito a oportunidade para esses alunos que têm vou até dizer assim, essa sorte de estudar no IFRN. Porque a cidade que tem É o verdade. IFRN, ela passa por uma grande transformação, por grande mudança que o IFRN traz para a sociedade e para o seu entorno. Você acompanhou isso de perto em Caicó, né? Acompanhei. Minha irmã também, quando em Caicó, ela também estudou no IFRN, também fez o mesmo curso do meu irmão, fez eletrotécnica. Concluiu em 2016, ela concluiu. Ela já é bem mais nova do que eu. Aham. Ambos hoje os dois são alunos, são colegas de faculdade. Ele terminou eletrotécnico no IF, assim que terminou, prestou o concurso para a Petrobras e foi ser técnico na Petrobras. Trabalhava aqui em Sei. Mossoró. Aí, com a previsão de fechar os postos aqui de Petrobras, e ele ser enviado para o Rio de Janeiro, ele fez o Enem, 7 anos após ter concluído o FRN, já trabalhando fora dos estudos esse tempo inteiro, fez o Enem e passou para o curso de medicina. Tanto ele quanto ela no mesmo ano. Ela concluiu, no ano que ela concluiu, ela passou já direto para a faculdade e hoje ele estuda com ela. A diferença aí deles dois
São uns 8 anos, eu acho, a diferença de idade dos dois, mais ou Legal. menos. E assim, e até hoje, quem pergunta a ele, ele diz que só conseguiu ingressar na faculdade esse tempo todo, fora da escola, né? 7 anos sem estudar, graças ao ensino médio que ele fez, né? O ensino integrado que ele fez no IFRN em Natal Central. Principalmente devido ao perfil, né, do Enem e a maneira como o IFRN aborda a interdisciplinaridade nas disciplinas. Então, ele disse que Uhum. graças a esse ensino médio que ele fez muito bem feito, que após 7 anos ele conseguiu ter esse sucesso. Os dois fazem medicina hoje. Os dois fazem medicina hoje. Legal. É por isso que eu estou dizendo, é importante, né, que cada um dos campos ele tenha a possibilidade de ter os cursos técnicos integrados à educação profissional. Porque, na verdade, sempre foram um carro-chefe da instituição, né? Desde escola técnica, principalmente, depois de escola técnica, né? Porque os cursos técnicos ele vêm depois da, das escolas técnicas federais. Antes você tinha só o ginásio, depois é que veio o ensino médio, né? O antigo segundo grau. E aí a instituição ela foi crescendo com esse nível e modalidade de ensino, né? E aí hoje, né, em função do Cefet e depois do IFRN, que a educação superior ela começa a entrar na nossa instituição também, mas o nosso carro-chefe, tanto é que na própria lei de criação dos institutos federais, ela fala que 50% das nossas ofertas deve ser preferencialmente para o ensino médio, né? Então, Isso. na própria lei ela já determina isso. Então, é porque é uma realidade da instituição, né? E, Alex, quais são as perspectivas para esse campus e a possibilidade de interlocução com a comunidade de Jucurutu? O que é que você, enquanto diretor desse campus, que tem vivenciado isso desde o início, vislumbra para o campus de Jucurutu e o diálogo com essa comunidade de Jucurutu? Você conseguiu entender o que eu perguntei? Bom, não, eu consegui entender. Tá. A perspectiva que nós temos é muito boa, só acho agora um pouco, talvez, atrasado ou complicado devido ao complementar, né, que teve agora a 173, que tem algumas limitações para a contratação de servidores. Então, Isso. como o campus de Jucurutu não está com o seu quadro completo ainda de servidores, como a gente não estava podendo fazer concurso, a gente está aproveitando, fazendo a redistribuição. Então, nós não estamos conseguindo preencher. Não conseguimos preencher as vagas, até mesmo não foram liberadas pelo governo ainda. Todas as vagas eram 13 técnico-administrativos. Só foram liberados para o campus de Jucurutu, até então. Então, vai ficar um pouco complicado esses primeiros momentos de funcionamento, enquanto não conseguimos preencher todas as vagas, mas a perspectiva é boa. A gente, por ser essa área de gestão e negócio, a gente até tem um espaço lá já na planta do campus reservado para que a gente consiga fazer a parte de pesquisa, extensão e de empreendedorismo, bem nas terras assim, do campus, bem acessível, para que a gente consiga ter um contato bem próximo com a comunidade, principalmente nessa parte de empreendedorismo e dos projetos de extensões. Estamos articulando já com o CAICOL, para que CAICOL, devido a ter um quadro maior de servidores e mais diversificado, também dê um suporte para a gente no desenvolvimento das atividades lá. Por exemplo, não temos nenhum professor, nenhum servidor na área de confecção. Então, a gente já está costurando aqui com o CAICOL para que a gente também possa ofertar o curso Mulheres 1000 na área de costureiro. Sim. Lá. Por quê? Porque lá é uma comunidade, lá é uma região que tem muitas empresas nessa área. Então, para que a gente possa qualificar essas mulheres de vulnerabilidade social, para que ela possa ter uma acessão na vida. Então, a perspectiva lá é muito boa, porque até mesmo a cidade ela foi muito receptiva, eles já estavam muito ansiosos por campus, então eles ficam ansiosos para ver quando é que vai começar a funcionar. No início, muitos iam lá ver a obra, quando estava dando a obra. Então, a nossa perspectiva é que a gente seja acolhido muito bem pela cidade, assim a gente possa retribuir também esse acolhimento. Lá na escola onde já está funcionando, nós somos muito bem tratados por todo mundo e
A gente também tenta, né, dar esse retorno, esperando que esse retorno seja corresponder às expectativas da população. A gente sabe que nesse primeiro momento a gente vai ficar devendo com relação ao integrado, mas a gente está batalhando para que a gente consiga ofertar o integrado. Inclusive, a gente, na gestão anterior, a gente até fez algumas propostas para ver se a gente conseguia, de alguma maneira, encaixar o integrado, compartilhado, alguma coisa do tipo. A gente sabe do anseio da população local com relação a isso. Não foi possível nesse primeiro momento, mas a gente está nessa batalha para tentar conseguir ofertar o curso integrado. Mas a gente vai investir bastante nessa parte aí da administração para tentar suprir as demandas das empresas locais e como os outros cursos de artes, nós não temos professores de artes, mas estamos já vendo com o Campus Caicó também esse suporte para trabalhar essa parte cultural dentro da cidade também. A perspectiva é boa. É porque a região Seridó também tem muito essa parte de cultura, né? O que é muito forte, né? Acho que é importante desse resgate. É muito forte. A região Seridó tem isso muito forte. Então é importante que você trabalhe um pouco com a cultura local, que dialogue com essa perspectiva das pessoas, né? Trabalhe um pouco com o imaginário. São coisas importantes para que a gente possa trabalhar com aquela comunidade, para que a gente possa mostrar à comunidade que aquela escola é dela, aquela instituição é dela. Então, isso é uma forma de acolhimento. A ideia é essa. Isso mesmo. A perspectiva esse acolhimento é importantíssimo. É isso. Que eles se sintam É por isso que quando a gente consegue fazer isso, sabe, Alex? De repente, isso que eu disse para você, a gente sabe que a gente tem um decreto governamental que proíbe uma série de questões. A gente percebe que o atual governo ele prega a questão do Estado mínimo. Infelizmente é isso que a gente está vendo. Mas eu acho que quando você consegue aliar a comunidade conosco, ela pode também ser representativa nesse momento e, sei lá, a pressão popular também é forte. De repente a gente consegue derrubar, não só com o campus Jucurutu, mas com todos os campos e com toda a rede federal. A gente possa tentar minimamente reverter esse quadro. Porque isso que você está sofrendo de Jucurutu, o campus central vai sofrer fortemente se isso não for derrubado. Porque a gente tem uma média de umas 50 pessoas para aposentar daqui a... Já tem, na verdade, já tem requisitos para aposentadoria. Então imagina essas 50 pessoas se aposentando, como é que vai ficar o campus? Não vai funcionar. Porque tem algumas cadeiras que a gente não vai ter como fazer a recomposição. A gente conseguiu, na aposentadoria de professora Thelma Rabelo, conseguiu uma vaga de psicologia. Mas a gente tem 2 professoras de psicologia. Se a outra professora, que é a professora Emília, se aposentar, meu Deus, eu não sei como é que vai resolver a questão das vagas nessa área, não. Então é algo que é muito problemático, a gente precisa mostrar à sociedade do papel dos institutos federais, de como isso transforma a cidade, a sociedade, né? E mostrar que a educação é a única possibilidade da gente estar crescendo enquanto país, enquanto nação. Não tem outra saída. Não tem como pensar diferente. Como é que a gente vai pensar numa transformação da sociedade se a gente não tem investimento em ensino, em pesquisa, em extensão, né? Se a gente tem incentivo para tecnologia, empreendedorismo e essas ações. Então é impossível a gente estar pensando em mudança social com um quadro de investimento muito pequeno na educação brasileira. Concordo plenamente com você. De passando por um desmonte recente, né? De desmonte, já teve um congelamento dos nossos recursos, essa proibição agora de contratação. Então a gente vai passar aí por desafios ainda maiores. Vai ser bastante difícil. Como você falou, se tivermos o apoio da sociedade, torna-se mais fácil essa batalha, né? Mas, como você falou, é importantíssimo a educação, né? A gente vê que essa interiorização dos institutos tem transformado bastante a sociedade, a população local onde esses estudos estão
presentes. Eu não, nem só aquela cidade, mas eu digo as cidades e circunvizinhos. Caicó atende aí uma população, atende pela mais de 10 cidades, mais de 12 cidades Caicó atende. A perspectiva de Jucurutu dentro de um raio de 50 quilômetros são umas 6, 7 cidades, pelo menos. Então, educação é uma solução para que nós podemos melhorar cada vez mais. Sem educação fica difícil. Esse investimento ele faz muita falta. Verdade, com certeza. Não tem como a gente pensar em... Como é que a gente pensar em tecnologia? Por exemplo, quando a gente fala, dá um exemplo mundial, quando a gente fala em pandemia do Covid-19, a gente só vai descobrir uma vacina para o Covid-19 se for investido em ciência. Tá claro. É a única forma. E ciência é o quê? Para você se tornar cientista, você tem que frequentar o quê? É do nada? Não tem investimento? Tá tudo conectado. Então, se a gente conseguir uma vacina para esse mal que está nos assolando, que é o Covid-19, ele vai ser fruto de pesquisa. De pesquisas feitas em universidades, de pesquisa feita, né, fundamentalmente nas universidades. Então, isso é que vai fazer a mudança, isso é que vai, por exemplo, na pandemia do Covid-19, é que vai fazer com que, sei lá, daqui a 1 ano e meio, a letalidade desse vírus não seja tão grande quanto ela é hoje. Vai morrer gente com coronavírus e Covid nos próximos anos? Vai sim. Mas se descobrir uma vacina que seja eficaz, né, ela vai se tornar igual a H1N1, que tem pessoas que morrem, mas é um quantitativo muito baixo do que aconteceu, inclusive, com a pandemia da H1N1, acho que 2009, 2010, né? A pandemia da Covid, acho que a gente já está chegando a 500 mil mortos no mundo como todo, já deve estar perto disso. Eu não tenho acompanhado mais com tanta profundidade como acompanhava todos os dias, todos os números, mas é um número mais ou menos nessa linha, né? Só o Brasil tem 46 mil óbitos e os Estados Unidos mais de 110 mil. Então, só esses dois países são mais de 150 mil pessoas que já morreram em função da Covid. E vai se descobrir uma cura através de quê? Da ciência, da tecnologia, do conhecimento. Então, a gente não pode pensar em outra saída para a sociedade que não seja o conhecimento. O conhecimento é que liberta as pessoas, né? Então, é pensar nisso. E dizer, isso é custo. Custo não. Custo é quando ele constrói cadeia. Aí é custo. Porque, infelizmente, os presídios, eles não atendem deveriam atender a sua necessidade, que era fazer ressocialização das pessoas, né? Infelizmente, as pessoas entram lá e muitas vezes saem pior do que entrou. No mundo inteiro. Não é só no Brasil. No mundo inteiro. Então, o que a gente tem que investir é em ciência, em tecnologia, em educação, em pesquisa, em conhecimento, para que a gente possa minimamente estar mudando esse quadro social que a gente vive. Se a gente pensar diferente disso, a gente está fadado ao fracasso. Não tem como pensar diferente. Você já falou um pouco até da experiência tanto tua como dos teus irmãos, mas você, como está esse tempo já no campus Caicó, já que Jucurutu ainda é um campus que está em ebulição, né, em fase de gestação, se assim por dizer, como é que o campus Caicó ele impactou diretamente a população de Caicó e do seu entorno? Pois é interessante, porque o impacto, né, que eu sou de Caicó, nasci em Caicó, me criei em Caicó, eu saí de Caicó para fazer faculdade de Natal e retornei para Caicó para trabalhar. Então, o período que eu fiquei distante de Caicó foi esse período de 5 anos enquanto eu estudei em Natal. Então, o impacto que o IF trouxe para Caicó foi muito grande. Tanto nessa parte do integrado, principalmente, que trouxe uma perspectiva de ensino totalmente diferente do que nós vemos na região. Nós não temos nenhuma outra escola com essa mesma perspectiva de ensino, de valorização do cidadão como o IFRN na região.
ao meu ver. Eu estudei, eu fiz o meu ensino fundamental e médio todo em Caicó. Então, eu falo com propriedade, né? Não temos essa perspectiva que o IF promove para os alunos, essa visão que o IF dá ao aluno. Por exemplo, um exemplo para mim são as peças de teatro que são desenvolvidas. Os alunos ali, os pais, os relatos dos pais é que eles deixam de reconhecer o filho. No momento, como os filhos se desenvolvem, a maturidade que eles passam a ter. Então, é muito importante isso ali. Tem transformado muitas vidas. Tem pais que chegam agradecendo a transformação que o IF ocasionou aos filhos. A gente também vê esse impacto também nas empresas. Surgiram empresas, já várias empresas de ex-alunos do curso. Então, a absorção também desses alunos em várias empresas da região, assim como também tem muitos alunos que estão se formando e estão indo para outras empresas. Inclusive, tem alunos que saem do país para trabalhar já. Aqui também, que saiu do IFR em Caicó. Então, tanto está tendo teve essa transformação social, essa mudança de visão, de conhecimento dos alunos, como também está tendo essa mudança de mercado. A gente vê os nossos alunos nos estágios, por exemplo, acompanhando os alunos no estágio, eles sempre são muito bem elogiados, sempre está surgindo a oportunidade de emprego para aluno. Tem empresa que ele nem faz seleção, ele vai direto lá no IFRN já atrás do aluno do IFRN. Então, está tendo muito grande. Acho que deu uma travada. Deu. Mas eu tava ali ouvindo, só a imagem que estava congelada. Não sei se. A imagem congelou. Então, a imagem congelou, mas eu tô ali ouvindo. Tem essa transformação, e uma muito recente que a gente tem passado é a gente está abrindo ainda mais as portas do IFRN. Começou a realizar quase todos os nossos eventos fora dos muros do IFRN. Então, isso dá uma visibilidade muito grande, está atraindo bastante pessoas e mostra que, de fato, o IFRN está ali ativo, trabalhando, desenvolvendo o projeto, desenvolvendo cidadão. Então, está sendo uma transformação, no meu ver, muito positiva para a cidade. Eu falo como um cidadão caicoense. Eu participei, eu tive ano passado na Expotec de vocês e tive na Cecitex, né? E vi como movimentou bastante ali a cidade, né? As pessoas acabam conhecendo um pouco mais, até porque o campus fica um pouco distante, né? Né, Alex? Isso é um problema que nós temos, o deslocamento por campus. Dificulta um pouco as atividades, mas a gente percebe que as atividades, mesmo o campo sendo distante, elas estão sempre bastante povoadas. Nós fazemos festival de dança, lota o ginásio, o teatro. A gente deixou até de fazer na escola agora as apresentações de teatro. A gente está fazendo um teatro municipal da cidade. Legal. 400 e poucas pessoas, lota de ficar pessoas do lado de fora. Porque não passa do limite de pessoas. Então está bastante... as atividades que nós estamos fazendo está causando muito movimento. Eu lembro muito bem do professor, até a professora Marinalva estava aí, que foi a professora de artes lá do campus, que agora está afastada do doutoramento. E eu lembro muito da mostra de teatro que tinha lá no Campo Central. Era uma briga para... E o auditório do campus tem 500 lugares, né? Mas era uma briga para conseguir ingresso para os meninos poderem assistirem, né? E as peças eram de altíssimo nível, né? Então era muito interessante. Durante os 8 anos como diretor do campus, acompanhei praticamente todos os anos as apresentações, era muito bacana. E o auditório ficava super lotado. Então isso realmente é uma forma da gente também cria até uma estranheza, né? Como uma instituição de ensino médio que trabalha com tecnologia, tem dentro da sua grade aulas que vão levar o aluno a produzir cultura, né? Isso é algo muito interessante. É muito interessante. E é fundamental esse desenvolvimento com certeza. Desse pensamento para o aluno. Eu digo que é um dos diferenciais do IFRN, essa valorização do social. Porque você liberta, você dialoga, são outras linguagens que você muitas vezes nem conhecia, né?
e a partir dali você conhece novas linguagens. E é por isso que esse currículo é tão rico, né? Ele não é um currículo. Eu costumo dizer, vai virar até clichê o que eu falo, isso aí, mas eu costumo dizer que a escola é como se fosse uma das falas de Rubem Alves, quando ele, não sei se você já viu, mas ele tem um texto que ele fala que há escolas que são gaiolas e escolas que são pássaros, né? As escolas que são gaiolas é que aprisionam o aluno, que não dão liberdade ao aluno. E as escolas que são pássaros, elas dão essa liberdade, porque o voo já nasce com um pássaro, né? E aí ele faz essa analogia de escola com dessas dois tipos de escola. Então eu vejo a escola como essa escola que liberta, que emancipa, que empodera, que dá liberdade às pessoas, que faz com que as pessoas pensem, reflitam, produzam o seu próprio conhecimento. Porque, na verdade, a educação tem que ser pautada por isso aí, né? A nossa instituição, os meninos do ensino médio já produz conhecimento, eles não reproduzem só conhecimento, eles acabam produzindo o seu próprio conhecimento. E é esse E tipo a de gente sociedade que a vê gente precisa. esse resultado, ele fica bastante claro quando os nossos alunos, eu digo até mesmo por mim, quando eles vão para o mercado de trabalho ou para as universidades. Por exemplo, eu saí do IFRN e quase que em paralelo ali eu fiz um outro curso no FRN. Então, os professores, eles sempre percebiam aqueles alunos que tinham estudado no IFRN, eles tinham uma maturidade, um conhecimento bem mais elevado do que os demais alunos. E isso acontece também aqui com nossos alunos. Os alunos aqui, quando vão fazer cursos aqui em Caicó, por exemplo, quando eles vão fazer o curso de sistema de informação, o professor ele facilmente identifica quem era o aluno do IFRN, pelo nível de conhecimento, pelo desenvolvimento. O pessoal vai fazer aqui, tem muitos alunos que acabam passando também para o curso de medicina, por exemplo. Os professores também já percebem pela maturidade que os alunos têm no desenvolvimento de pesquisa. Não é apenas no conhecimento, mas também no desenvolvimento de pesquisa. Eles já são acostumados no IFRN a participar de projeto de extensão, projeto de pesquisa. Então, eles já chegam na universidade com uma maturidade bem maior. Então, aí eles acabam, os professores da universidade, eles já percebem logo, esse aluno aí ele veio do IFRN. É porque é a forma de trabalhar, né? Você tem é diferenciada, né? Acaba sendo diferenciado. O aluno que tem esse contato com a pesquisa, com a cultura, com o esporte, e muitos desses meninos que vieram de escola pública, muitos deles, o primeiro contato que eles têm com a cultura, com o esporte, com a tecnologia, é quando adentram no campo do Instituto Federal. Porque, como você disse, infelizmente as escolas públicas elas não têm, né, esse suporte. E as escolas particulares, muitas vezes, para você ter acesso a isso aí, você tem que pagar por fora. E às vezes o pai, a grana que ele tem é limitada. Então ele paga o essencial, que ele acha que é essencial, né, e deixa de financiar outras vivências para o seu filho, porque ele não tem um capital financeiro muito alto para que possa fazer esse investimento. Então é algo que o Instituto acaba fazendo isso, né? Tanto de quem vem de escola particular como vem de escola pública. E acaba sendo um diferencial na formação desses meninos e meninas, esses adolescentes que passam pelo IFRN. Nem todo mundo sabe disso, né? Mas isso é uma realidade da nossa instituição, que não é de hoje também, né? É importante que a gente diga que isso não é de hoje. Que hoje, muito pelo contrário, isso está, inclusive, está ameaçado, né? Eu escrevi um texto para publicar agora sexta-feira, porque, na verdade, hoje faz 60 dias que o interventor está à frente da nossa instituição, né? E a gente percebe claramente que muitas coisas não estão andando. A gente só tem 38% dos cargos da reitoria preenchidos. A gente tinha mais de 200 processos parados na caixa da chefia de gabinete. Já foi questionado para que existir CONCEPEX, né? Uma série de questões que acabam fazendo com que a instituição, que é reconhecida no país como um todo, ela fique travada, né? Inclusive, no combate da pandemia do Covid-19, naquele mapinha que mostra as ações dos institutos federais, o Rio Grande do Norte ficou de fora. É uma pena, porque a gente não alimentou os dados. E a gente sabe que dentro do Instituto Federal várias ações foram feitas
para os nossos alunos e para a comunidade como um todo, né? Campus Caicó, por exemplo, eu lembro que fez aventais, fez uma série de ações para a questão do Covid-19. E aí a gente fica de fora. Isso é muito triste. Mas a gente espera que isso seja retomado e a gente Estamos na possa. ansiedade aí para É, voltar à normalidade. Se fala em normalidade, é, mas estamos longe da normalidade. completamente. Não existe. Não existe piloto automático, né? Como alguns Não, não dizem. existe. Não existe piloto automático. Alex, eu queria que você me dissesse, porque também hoje, né, foi publicado uma portaria que fala do ensino remoto. Claro que Jucurutu é uma outra lógica ainda hoje, mas aí retomando aquela lógica de Caicó. Hoje, será que a nossa instituição, da forma que está, ela teria condição de fazer com que todos os nossos alunos tivessem acesso a esse ensino remoto, né? Porque não é educação à distância, mas ensino remoto emergencial, nesse momento de retorno às atividades, que estão colocando como retorno às atividades. Eu não vou falar do ensino à distância, porque como você já falou, não, o ensino à distância ele é bem mais complexo do que a atividade Isso. remota. Hoje, eu acho completamente inviável nós termos como ofertar a atividade remota para todos os nossos alunos. Porque nós temos aí demonstradamente um despreparo por quem deveria estar coordenando, orientando todas as nossas atividades. Então, por esse ponto, para mim já fica claro que não é viável. Talvez tivesse uma pessoa diferente lá à frente, fazendo um trabalho como deveria ser feito, que não está sendo. A gente teria condições de uma atividade remota, provavelmente. Um ensino à distância seria bem mais complexo. Nesse primeiro momento, não, mas com o suporte, a capacitação fornecida pelo Campus Zona Leste, que tem experiência, expertise do campus, é o ensino à distância, né? Não a atividade remota. Uhum. Provavelmente Isso. conseguiríamos realizar essa atividade. Mas hoje, com a liderança que nós estamos tendo, com certeza não. Infelizmente é algo que eu também percebo, sabe? Porque assim, nesses 2 meses, nesses 3 meses, na verdade, né? Hoje faz 3 meses que nós paramos as atividades. Então, nesses 3 meses, a gente já podia ter um plano de retomada das atividades. Não estou dizendo que a gente pudesse voltar agora, mas que a gente já estivesse construindo, né? Durante ao longo desse período, um plano de retomada das atividades para que pudesse diminuir o impacto dos nossos alunos nesse momento. Mas, infelizmente, o tempo passou e a gente não conseguiu construir nada disso, né? E é uma pena, porque é uma instituição que tem pessoas que conhecem, né, essas ações e que isso está negligenciado, né? O comitê do Covid-19, por exemplo, até agora não foi ouvido pela atual gestão da reitoria. Não foi ouvido. E eles têm todo o conhecimento teórico para pensar na retomada das nossas atividades, mas não foi ouvido. Então isso é muito sério. Eu acabo usando também esse espaço para, de uma forma ou de outra, denunciar um pouco do que está acontecendo na nossa instituição, né? Porque eu me preocupo com a instituição. Eu sou profissional da instituição há 25 anos, quase 26 já, né? Agora, em fevereiro, a gente faz 26 anos como professor da instituição e a gente se preocupa muito com essa instituição, que ao longo desses anos, como você bem disse na sua fala, tem ajudado a transformar a sociedade potiguar. Realmente o IFRN ficou à deriva em plena pandemia, Luciano. É triste dizer isso, mas é verdade. Não dá para que a gente faça um outro discurso, né? É um discurso muito triste esse. Não gostaria nunca de estar vivenciando o que eu estou vivendo. Eu até digo, se eu soubesse que ia passar por tudo isso, eu prefiro nem ter ganho a eleição para estar passando por tudo isso, né? E o pior é que eu sei que eu não tenho nenhuma culpa em tudo isso que está acontecendo. Na verdade, isso aí foi algo que foi criado para que outras pessoas tomassem posse. Quem acompanhou todo o processo político ano passado lembra muito bem
quando a pessoa que está à frente hoje da Pró-Reitoria de Ensino dizia que ia ser eleita sem voto nenhum. Então isso foi concretizado, infelizmente. Era algo que ele já sabia que isso ia acontecer, independente se fosse eu ou o professor Willis, eles iam armar alguma coisa para chegar onde chegaram, infelizmente. Mas a gente espera que a justiça ela prevaleça e a gente possa tomar as rédeas dessa instituição e conduzir a instituição da melhor forma possível. É isso que a gente espera. Alex, aí a gente está chegando ao final. Eu queria que você deixasse, para quem nos acompanhou durante esse 1 hora de bate-papo, um pouco menos de 1 hora, tá? Uma mensagem de otimismo para os nossos alunos, para os pais dos alunos que estão nos acompanhando, para os nossos professores, servidores técnicos administrativos que estão nos acompanhando, porque a gente está vivendo, vou fazer 151 anos agora, né? Agora dia 30. Nunca tinha passado por uma situação como essa, né? Essa situação que eu estou dizendo não é nem do IFRN, do país, do mundo como um todo, né? E qual seria a mensagem que a gente podia levar para esses pais, para as pessoas que estão nos acompanhando nessa live, em função de tudo que a gente está vivenciando hoje? Sim. Primeiramente, agradecer a todos aí que ficaram acompanhando a gente nesse tempo aí, nos escutando. Assim, é difícil pedir para ter tranquilidade, ter calma, principalmente pela pandemia, mas eu acho que o que está mais ferindo o IFRN hoje, mais agravando a situação do IFRN, não seria a pandemia, mas sim o fato de não termos tido o nosso reitor eleito empossado. Isso sim ele está dificultando bastante o trabalho do IFRN, mas à medida do possível, nós diretores, nós gestores, estamos organizando, brigando para que o mais rápido possível nós voltamos à nossa normalidade institucional. Sei que isso vai chegar, espero que logo. Mas eu passo a mensagem de tranquilidade porque nós somos, eu incluo todos os nossos servidores, os professores, os técnicos administrativos, somos capacitados para conduzir essa instituição, somente agora no retorno das atividades, seja ela remota e gradualmente, acredito eu, parcial. Não se preocupem que nós iremos conduzir isso da melhor forma possível, pela capacidade dos servidores que compõem o IFRN, e que os alunos e os pais eles fiquem tranquilos, que iremos, assim como sempre fizemos, respeitar o nosso aluno, porque nós existimos por causa dos alunos, se não fossem os alunos, não seríamos uma escola, né? E o pilar do IFRN é o aluno, é sempre essa valorização e esse tornar o aluno um cidadão cada vez melhor. Então, nós iremos respeitar os direitos dos nossos alunos. Fiquem tranquilos quanto a isso e que nós temos a capacidade de contornar toda essa situação do retorno às aulas. E espero que nesse retorno já possamos contar com você lá onde você deveria estar, que era como reitor dessa instituição. Então, agradeço, Alex, pela sua disponibilidade de conversar conosco, né? Espero que a gente possa contribuir muito com o campus de Jucurutu, né? Não só com o campus de Jucurutu, mas com todos os campings. Mas o campus de Jucurutu é um campus que vai necessitar nesse momento de mais atenção, né? Porque é um campus que está em gestação ainda, iniciando né? agora. Em gestação, então vai precisar de muita atenção por parte da reitoria. A gente tem essa leitura do cenário. Esperamos que realmente o mais rápido possível possamos estar juntos, né? À frente da instituição, administrando a instituição a muitas mãos, né? Com muitas pessoas, porque é nisso que eu acredito numa gestão compartilhada, da gente possa estar compartilhando conhecimentos, trocando experiências com as pessoas em prol de uma instituição cada vez melhor, que é o IFRN. Então, também assim como você, quero pedir aos pais que tenham um pouquinho de paciência, tá certo? Porque nesse momento
o mais importante é a vida. Semana passada a gente teve uma professora que perdeu o esposo, né, por causa do Covid. Muitas pessoas têm perdido alguém próximo. Eu perdi a tia da minha esposa. Ontem a gente, inclusive, um aluno que foi do Campo Central, que estava fazendo medicina aí lá em Caicó, né? Faleceu, teve um infarto, não foi nem um Covid, isso aí foi um infarto, infelizmente, dos nossos alunos, Samuel. Né? Ele ficou bem abalado, muito triste com o que aconteceu, tá? Mas acreditar que isso vai ser retomado, que a gente pode, apesar dos pesares, né, retomar a nossa instituição, que essa pandemia, espero que ela sirva para muitas pessoas a repensar a sua vida, as suas ações no cotidiano, e que a gente possa, a instituição e a sociedade como um todo, possa sair maior do que entrou, né? Que a gente, enquanto instituição, a gente possa sair maior do que entrou em função dessa intervenção, e que a gente, enquanto profissional e cidadão, a gente possa sair maior do que entrou com essa pandemia do Covid-19, tá certo? Então, muito obrigado, Alex. Obrigado também aí Tamo junto. E a gente, nada, que é isso. E aí, só para dizer, a ideia é que a gente fale com a comunicação para que esse quadro ele seja um quadro permanente da nossa instituição, que seria uma prestação de contas com a sociedade, né? Seria uma das coisas que eu já tinha falado com Clarinha, para que a gente possa implementar na instituição assim que a gente puder retornar. Que isso não acabe por aqui, que seja uma possibilidade que a gente tenha de dialogar com a sociedade, tá certo? Então, muito obrigado. Fique com Deus. Até. Tamo junto. Valeu, um abraço. Você também. Valeu. Um abraço.